Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém, aleluia. Vamos dar início, irmão, a essas primícias. Queria que vocês colocassem de pé. Queria ler o texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Texto base desse ano para esta igreja. Creio que o Senhor irá falar ao nosso coração nesses 12 dias. Você crê que Deus fará milagres na tua vida, irmão? Amém. Você crê que Deus pode derramar da sua presença, da sua unção? Ele pode derramar uma palavra sobre a tua vida nesses 12 dias, irmão? Eita, Jesus! A palavra de Deus diz em Atos 2, 38. E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Olha que palavra, irmão, que o Senhor concedeu para nós esse ano. Esse ano a gente está baseado no seguinte tema dessas primícias: é um tempo do derramar do Espírito de Deus, e é um tempo do rasgar as vestes da igreja. Então nesses 12 dias, irmãos, seremos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. E eu creio que a cada dia o Senhor irá acrescentar um pouquinho mais da sua água sobre a semente do Evangelho que está dentro do nosso coração. Por isso, fique atento, irmão, aos louvores. Fique atento a cada testemunho, a cada palavra, a cada pregação que estiver aqui. Porque o Senhor, Ele quer ministrar ao teu coração. E nesse momento nós temos que ficar atentos a Deus. Não se distraia com nada. Não se distraia com a pessoa que está do seu lado. Não se distraia com a pessoa que está à sua frente. Esteja conectado com o céu nesses 12 dias, irmão. Viva intensamente. Eu sei que será um momento de muito cansaço, trabalhamos, mas esse é o nosso sacrifício de primícias para estar na presença de Deus todo esse ano. Então eu creio que o Senhor irá honrar, irmão, essa semente que nós iremos lançar em terra boa, e Ele irá brotar 30, 60 e até 100 vezes mais. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos, para que a presença do Espírito Santo esteja nesse lugar. Que você tenha liberdade de glorificar ao Senhor. Você dá uma baixadinha para mim, Marcelo? Que você tenha liberdade de adorar a Deus nesse tempo. Glorifique ao Senhor, fale mistério, irmão. Tenha liberdade dentro desse lugar para bendizer ao Senhor. Se sinta na sua casa, se sinta dentro da sua igreja, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Nesse momento, Senhor, nós queremos dar início a esse trabalho, Senhor, que durante 12 dias, Pai, eu creio que toda a veemência, com todo o poder, Senhor Deus, nós estaremos aqui juntos, fiéis ao Senhor. E que durante esses 12 dias, Senhor, se o Senhor encontrar um coração a Deus, um coração rendido, um coração quebrantado, se o Senhor encontrar um coração desejoso da Tua presença, por favor, Senhor, derrama da Tua presença, derrama do Teu Espírito Santo, derrama da Tua glória, Senhor, sobre aquele que estará com o coração aberto. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, a cada dia a gente saia daqui mergulhado no óleo, mergulhado numa nova unção, numa nova presença. Que o Senhor libere dons espirituais, que o Senhor, Pai, libere a Tua presença. E que em nome de Jesus, esse tempo seja um tempo de restauração, seja um tempo, Deus, de cura, seja um tempo de libertação, a Deus. E que em nome de Jesus a gente possa nos aproximar do Senhor a cada momento nesse culto. Em nome de Jesus, Pai, iniciamos consagrando esse mês de janeiro, e para a glória do Teu nome, Jesus, que a Tua igreja Te adore, que a Tua igreja Te glorifique e Te bendiga, Senhor, em nome de Jesus. E o aplauso é para Ele, irmão, em nome de Jesus. Grupo de louvor está com a oportunidade. Aleluias, glórias a Deus. Queria convidar todos os irmãos para nós, antes de nós entrar no momento de adoração, celebrar a Deus, amém?
sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera os seus rios sem medida. E vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. E vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera os seus rios sem medida. E vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Aleluias! Alguém aí é livre? Eu sou livre. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas sumirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas sumirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Livres pra correr, livres pra eu sou livre.
Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Só coração, só desejo de ser tua mão. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vamos levar por onde for. Te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, só coração, só desejo de ser tua mão. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluias, glórias a Deus. Queria que você agora nesse momento colocasse a mão no seu coração. Vamos estar entrando no momento de adoração. Aleluias, amém. Ao único que é digno de receber a força e a glória, a honra e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti e coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos
verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos e te adoramos, e Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, e Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos e te adoramos, e Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, e Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh,
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus, Senhor, tua igreja adora teu santo nome, Deus. Nós damos ações de graças ao Senhor, Pai. Este é o tempo, Deus. A palavra declara, Senhor, que tu habita no meio dos louvores. Então, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Senhor, no meio da tua palavra também. Que possamos, Senhor Deus, sermos ministrados pela tua palavra, Jesus. Amém. Tema de hoje, irmão, em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. Creio que todo mundo aqui conhece o texto, mas vamos mergulhar um pouquinho nessa palavra, essa palavra profética para os nossos tempos. A Bíblia diz: e quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos. Diga comigo, reunidos no mesmo lugar. Eu vou ler de novo, irmão. Acho que você não entendeu a palavra. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus. Tem seguidor aqui, irmão? Tem seguidor aqui? A Bíblia diz: estavam reunidos no dia de Pentecoste, no mesmo lugar. Nós estamos dentro desse lugar, debaixo de um propósito, debaixo da mesma ideia, para buscarmos a presença do Senhor. E a Bíblia diz no verso 2: e de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalham com línguas de fogo, e cada pessoa foi tocado por uma dessas línguas. E todos, diga aí todos, fala mais forte, irmão, diga aí todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Tome seu assento dando glória a Deus, irmão. Pode apagar as luzes para mim, mas... De tempos em tempos, irmãos,
Quero que você entenda algo da parte de Deus nessa noite. De tempos em tempos, há um derramar do Espírito do Senhor sobre a terra. Esse derramar do Espírito do Senhor, ele perdura algumas décadas. Outros duram centenas e outros duram até milhares de anos. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, que o Espírito do Senhor, ele foi derramado sobre a vida dos apóstolos. Mas qual era o objetivo do Espírito Santo ser derramado sobre eles? A gente vai entender o porquê o Espírito precisa ser derramado em Atos capítulo de número 1. No versículo 8, a Bíblia diz que Jesus está explicando para eles o que irá acontecer após Jesus ir e voltar aos céus. A Bíblia diz: vocês não vão mais me ver aqui, mas eu deixarei convosco o Consolador. Esse propósito que os discípulos estão fazendo em Atos capítulo 2, é porque Jesus deixou uma ordem para eles, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos entender esta palavra. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo para nós é que existem situações na nossa vida espiritual que nós precisamos obedecer. A primeira parte da nossa vida espiritual é a conversão. É quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Quando nós somos selados com o Espírito Santo. Diga comigo, selados. Você é um crente selado pelo Espírito de Deus. Como que eu sei, pastor, que eu tenho o Espírito Santo? É na primeira carta de João que ele vai dizer: toda pessoa que confessa a Jesus como Senhor, esse é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. É João quem diz que não tem como a carne e o sangue confessarem a Jesus como Messias, confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador. É somente por meio do Espírito Santo. Então toda pessoa, irmão, que aceita Jesus, toda pessoa que entende que Jesus morreu por ele na cruz, esta pessoa está perdoada dos seus pecados, lavados no sangue de Jesus, e agora ele está apto para entrar nos céus. Quem espera esse dia, irmão? Quem espera esse momento de se encontrar com esse Senhor nos ares? Eu espero, irmão. Eu espero o dia em que a voz do anjo irá bradar e a última trombeta irá tocar. E então os mortos em Cristo, como disse Paulo a 1 Coríntios, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados com Ele em glória. Quem irá para o céu, pastor? Todo aquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, enquanto nós vivemos nessa terra, irmão, enquanto nós estamos dentro dessa terra, nós precisamos nos fortalecer. Simplesmente ser selado com o Espírito não irá nos blindar. Coisas ruins desse mundo, contra os maus desejos, maus desígnios. Simplesmente ser selado pelo Espírito Santo não irá nos sermos fortes o bastante para vencer o mundo como Jesus venceu. Então a ordem que Jesus dá para a igreja, ele diz assim: após vocês serem selados com o Espírito Santo, é necessário vocês ficarem em Jerusalém. Aonde que é Jerusalém? Jerusalém é a igreja, irmão. Jerusalém é o ambiente espiritual aonde você está reunido com o povo de Deus. E é em Atos capítulo 2 que a igreja está cumprindo este propósito. Ele está obedecendo a Jesus, dizendo: nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui reunidos para sermos revestidos disso que a gente nem sabe o que é. Porque os discípulos nunca tinham experienciado isso. Eles tinham visto Jesus curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles tinham visto Jesus, irmão, se transfigurar no Monte Tabor. Mas eles, dentro do coração deles, nunca tinham experienciado o Espírito Santo. E é nesse momento que eles estão lá,
orando e dizendo: Senhor Jesus, envia o Espírito Santo. É quando eles estavam todos reunidos, é quando eles estavam juntos. Sabe o que esta palavra tem a falar conosco? Quão dividida está a igreja do Senhor no nosso tempo. Quão dividido estão os crentes no nosso tempo. Quanto nós deixamos de nos preocupar, irmão, com esse irmão que está do nosso lado. Nós deixamos, irmão, muitas vezes as situações do nosso dia, as situações do nosso trabalho, as situações da nossa casa tomar conta da nossa vida, e dentro da nossa vida a gente só tem o que, irmão? Só tem BO. Mas a gente muitas vezes não está unido com esse irmão que está ao nosso lado. A gente não sabe o que está passando com ele. A gente não sabe a circunstância que ele está vivendo. Como que o Espírito Santo, ele será derramado sobre nós, sendo que no nosso tempo, o nosso coração, ele não se entristece mais com a tristeza que está no coração do irmão. Sendo que o nosso coração, ele já não se alegra mais com a alegria, irmão, que o irmão está. Irmão, muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa que está muito feliz. E irmão, eu falo para você, se você tiver um problema pessoal, você ficará feliz com aquela pessoa, ou você deixará o teu problema atingir a alegria dela? Porque isso é unidade, é nós vivermos aquilo que o outro está vivendo. A pessoa comprou um carro, irmão, nós temos que ficar felizes, regozijosos com ela. A pessoa recebeu uma unção, um ministério, a pessoa caiu dentro da igreja, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Nós temos que ficar felizes com ela. Aquela pessoa, ela aprendeu a tocar um instrumento, ela aprendeu a cantar. Oh, glória a Deus! E pastor, e os meus problemas, os teus problemas, irmão, deixa para Jesus. Mas seja unido com essa pessoa que está do teu lado. Seja unido com o teu pastor. Seja unido com a tua pastora. Viva intensamente a igreja. Sabe o que tem acontecido no nosso tempo? Existe um movimento que surgiu chamado desigrejado. Para mim não faz nem sentido essa palavra. Por quê? Porque quem criou a igreja foi Jesus. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uma pessoa que se chama de desigrejada, ela não está na igreja de Jesus. Mas essas pessoas, eu não culpo elas, porque essas pessoas foram feridas, foram machucadas por uma palavra ou por outra. Mas talvez elas não entenderam o propósito da igreja. Todo mundo aqui quer experienciar o Espírito Santo. Todo mundo aqui quer ter uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar unido junto com esse que está do teu lado aí. Você tem que estar debaixo, irmão, de uma apoteose, de uma cobertura de oração. Você tem que estar unido no grupo de louvor. Você tem que estar no mesmo ritmo, no mesmo vínculo. Você tem que estar na mesma palavra que o teu pastor está pregando. Você tem que estar no mesmo ritmo que o Espírito Santo está mandando dos céus. Muitas vezes o Espírito Santo manda a gente parar um pouco, mas a gente quer ser acelerado. Muitas vezes o Espírito Santo diz: para, meu irmão, você está muito acelerado. Mas nós queremos mais e mais e mais. Como que nós estaremos unidos se nós não estamos debaixo da palavra do Senhor? Então a Bíblia ela nos direciona dizendo que para o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja tem que estar unida. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: falai todos o mesmo idioma, falai todos a mesma língua. Mas dentro do nosso tempo não existe um alinhamento espiritual.
Um está orando por batismo no Espírito Santo, o outro está orando por carro. Um está orando por carro, o outro está orando pela empresa. Um está orando pela empresa, o outro está orando por almas na igreja. Não existe um propósito único de oração, irmão. Sabe qual era a oração dos discípulos? Se você chegasse e pusesse a cabeça do lado da boca de Pedro, de Cefas, ele estaria orando em Atos capítulo 2, Espírito Santo desce, Espírito Santo vem. Ele não estaria lamentando pelo barco que ele deixou. Ele não estaria lamentando pela esposa que ele deixou durante 3 anos e meio. Ele não estaria lamentando porque Jesus morreu, não. Ele estaria debaixo de uma palavra de Jesus dizendo: Espírito Santo, vem. Se você já chegasse do lado de Tiago, ele estaria orando dizendo: o Senhor prometeu que enviaria ele. Cadê ele, Jesus? Eu quero o Espírito Santo. Se você fosse do lado da mãe de Jesus, Maria, ela estaria orando a mesma coisa. Irmãos, são 120 pessoas clamando pelo Espírito Santo de Deus durante 10 dias em jejum e oração. É uma igreja voltada para um único propósito, a palavra de Jesus, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer uma igreja de poder, irmão? Esteja unido com ela. Você quer uma igreja de autoridade, de exousia, de dunamis? Você tem que estar unido com ela. Você tem que estar unida num propósito. Eu tenho uma visão, irmão, de ministério de louvor. Imagino nós um dia tocando e as pessoas caindo debaixo de uma unção poderosa, sendo curado, liberto, batizado com o Espírito Santo. Então nós caminhamos para viver isso. Eu imagino essa igreja, irmão, não como nós estamos aqui, mas eu imagino um dia nós celebrando dentro de um estádio, irmão, um culto e fazendo uma celebração a Deus. Pastor, mas isso não está acontecendo agora. Mas nós vivemos pela fé, irmão. Nós temos que viver debaixo de um propósito. Eu estava dentro do Dalpozo, irmão, no dia 31, e eu olhando aquelas pessoas pegando bebidas alcoólicas, e eu olhando aquelas pessoas, irmão, frenéticas ali por comida, e eu olhei e falei: Jesus, Guarapuava está perdida, Senhor. Guarapuava está perdida, porque essas pessoas que estão comprando essas coisas, talvez elas não conheçam ao Senhor. Talvez elas não tenham o Espírito Santo. Se você fosse, irmão, andar pela madrugada aqui, as ruas estavam vazias, mas lugares estavam abertos, aonde as pessoas estavam embriagadas, drogadas, bares. E você olha para essas coisas e você diz assim: Guarapuava está perdida. Porque são milhares e milhares de pessoas que não conhecem a Jesus. São milhares e milhares de almas que não querem ter um compromisso com Jesus. E sabe o que o Espírito Santo vem falar para nós? A culpa não é deles. A culpa não é de Satanás. A culpa é da igreja. Porque a igreja não é ela quem opera. Não é ela quem faz, é o Espírito Santo, mas pela desunião da igreja, o Espírito Santo não tem encontrado lugar. E o que o Jesus está falando para nós dessa noite é que precisa-se um novo mover da igreja em oração, um novo mover da igreja em propósito, um novo mover da igreja em buscar ao Espírito Santo, em ficar voltado ali dizendo: Jesus, me manda esse poder, essa experiência com o Espírito Santo. Eu falei para você que a unção do Espírito, ela foi sendo derramada por eras, por décadas.
Teve um movimento agora, na década de 80, chamado o movimento em Pensacola, onde surgiu inúmeros pregadores como Billy Graham, como Benny Hinn, pessoas debaixo de uma autoridade e poder, irmão. Houve um outro movimento em 1904, no país de Gales, onde um menino começou a orar a partir dos seus 16 anos, dizendo: Jesus, me dá o país de Gales. E em 1904, esse menino teve um encontro com o Senhor aos 30 anos de idade. Em 6 anos, esse menino ganhou 100 mil almas no país de Gales. O mover do Espírito Santo, ele vai sendo derramado não em milhares e milhares de pessoas, mas em pessoas que realmente querem a sua presença. Não tem como o Espírito Santo ser derramado em vidas que não querem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Os irmãos morávios, eles montaram uma fazenda no século XIX, e o propósito dessa fazenda era um só: nós iremos reunir aqui missionários para difundir o Evangelho ao mundo. E sabe qual era a oração dos morávios? Envia um, Deus. Envia um que dissemine o poder do Espírito Santo no mundo. Um dia John Wesley bateu na porta deles e conheceu. E quando Zinzendorf viu Wesley, ele disse: Senhor, eis aí a resposta de 100 anos de oração. Eu quero falar para você, irmão, a oração, ela não é uma oração que você faz. Não é um dia que você ora. Talvez sejam anos, talvez sejam décadas, mas em algum dia o Espírito Santo irá te encontrar, seja num culto, seja no teu quarto, seja no meio do teu dia, seja no meio do teu trabalho. O Espírito Santo, ele irá te encontrar e dizer: você me buscou tanto, você orou tanto, você quis tanto. Nesse momento eu quero derramar sobre a tua vida a minha presença, e a partir de agora eu quero te usar. Quando nós temos esse encontro, a nossa vida muda, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Mas quando o dunamis, que é o poder e a unção do Espírito Santo, ela penetra em nós, nós nunca mais somos os mesmos. Em 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que Samuel olhou para Saul e disse: você encontrará um grupo de profetas, e quando você se deparar com eles, a unção irá te envolver, e você nunca mais será o mesmo. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, Elias olhou para Eliseu e disse: pede-me o que quiseres. Eliseu olhou para ele e disse: eu quero dupla porção do que está sobre ti. Elias olhou para Eliseu e disse: dura coisa pediste, mas se tu me vês subir no dia que eu for arrebatado aos céus, o teu pedido lhe será concedido. Sabe o que acontece, irmão? Quando Elias sobe, Eliseu pega a capa de Elias, a cobertura espiritual, e ele chega diante do Jordão. Ele olha para o Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? E bate a capa no meio do Jordão. E a Bíblia diz no livro de 2 Reis capítulo 2 que o Jordão se abriu. Uma pessoa que ela é revestida de um poder e uma autoridade de Deus, ela não é normal, ela não é comum. Eu quero falar para você uma coisa: quando você se deparar com um crente, irmão, que gosta de um reteté, de um crente que quando dobra o joelho você vê as lágrimas escorrendo dos olhos, quando você vê um crente falando mistério no meio do culto,
Quando você vê um crente dando glória a Deus e aleluia no meio da igreja, eu quero dizer para você, essa pessoa ela não é normal, irmão. Por que, pastor, que ela não é normal? Porque ela tem muita fome e muita sede. Ela quer Jesus além de tudo. Ela não está nem aí com a vergonha. Ela não está nem aí com as pessoas que estão do lado dela. Ela veio para a igreja, então ela quer encontrar Jesus. Não importa quem é o pregador, o cantor, o músico. Não importa se ela gosta da música, se ela gosta da palavra. Não importa, irmão, ela veio para encontrar Jesus. E quando essa pessoa é tomada por Jesus, ela não é mais a mesma. Uma língua começa a embolar na boca dela. E de repente ela começa a falar mistérios do Espírito do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas, ora bem. Eu quero dizer uma palavra para você, irmão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos vivenciar Atos capítulo 2. Você pode experienciar isso. Você pode viver isso. Mas tudo depende do teu coração. Tudo depende do desejo do teu coração. Se o desejo do teu coração está no teu trabalho, então o Espírito Santo não tem lugar. Se o teu coração está na tua família, o Espírito Santo não tem lugar. Se o teu coração está no ministério, o Espírito Santo não tem lugar. Se o teu coração está nas coisas dessa terra, então o Espírito Santo não tem lugar. Mas quando o Espírito Santo encontra alguém vazio, quando o Espírito Santo encontra alguém que não tem desejo algum por nada, ele só quer o Senhor, ele encontra um coração vazio. Ele encontra um coração, irmão, que quer ser cheio da sua presença. Em Ezequiel capítulo 47, a palavra do Senhor vai falar sobre um rio. E os irmãos bem tocaram aqui. Ezequiel capítulo 47, versículo 8, a Bíblia diz: então ele me disse, essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. O que essa palavra tem a ver com o Espírito Santo, pastor? Ezequiel está tendo uma visão, e existe um rio que flui debaixo do templo. Ele está correndo águas e emanando água debaixo do templo de Salomão. Quando essa água vai correndo, irmão, ela vai descendo, ela vai abrindo um rio. Ela nasce como um afluente do templo, mas vai passando-se ela e ela vai se estendendo. O anjo mede esse rio e ele mede 500 metros. Ezequiel, ele entra dentro desse rio que flui do templo. E ele diz, a água dava nos tornozelos. E o anjo mediu mais 500. E a água dava nos joelhos. E esse afluente que vai descendo debaixo do templo, ele diz, e o anjo mediu mais 500. E de repente dava pelos lombos. E o anjo mediu mais 500. Ao ponto de que não dava mais pé, eu tinha que nadar nesse rio. E então o anjo me pegou e colocou eu na beira do rio. E eu via que dos dois lados tinham árvores. E o Senhor então me disse este texto: este rio, ele vai até o Jordão e desce até o Mar Morto. Deixa eu te explicar esse texto. Ezequiel está tendo uma visão profética do derramar do Espírito. Ele diz que existe um afluente do templo, uma água que jorra do templo. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, vocês são templo do
Espírito Santo, tem que fluir água de dentro de você. Sabe qual é o problema da água que flui de nós? Ela só está dando nos ardelhos. É muito fraca a pressão, pastor, porque existe selo somente. Mas de repente você começa a mergulhar num rio de oração. Você começa a buscar ao Senhor por meio da palavra. Você começa a buscar a Deus em jejum. Você começa a se render o teu coração em adoração. Então o rio, ele começa a gerar mais tempo, irmão. E ele começa a aumentar. E aí ele começa a dar nos teus joelhos, porque você está fluindo mais. E você vai fluindo, até que chega no momento que você está nadando nesse rio. A tua alma está mergulhada no rio do templo que está fluindo. Você, o teu corpo é templo. Os teus olhos, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não veja coisas erradas na internet. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não fique contemplando coisas erradas. Que os teus olhos sejam luz para o corpo, para fluir o rio do Espírito. Só que mais do que isso, irmão, a Bíblia diz que esse rio que flui de dentro de você, e é próprio Jesus que diz que fontes de águas vivas fluiriam de dentro de nós. Essas fontes, elas chegarão no Mar Morto. Diga comigo, Mar Morto. Mar Morto, irmão, é o lugar mais baixo da terra. Todos os dejetos do mar param lá. E é por isso que a salinização do Mar Morto é muito grande. Se não me engano, ela é 10 vezes mais do que o Mar Pacífico. Então, por causa da salinização, muito sal. As pessoas que vão no Mar Morto, irmão, elas flutuam na água porque elas não conseguem mergulhar. Diz que se você abrir os olhos dentro daquela água, você pode ficar cego, porque o sal é muito concentrado. Não existe vida no Mar Morto. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que quando esse rio começou a fluir debaixo do templo, ele tocou no Mar Morto e as águas salgadas se transformaram em doce. E começou a gerar vida naquele mar. É uma palavra profética para os nossos anos, uma conexão com Atos 2. Quando você se depara com casamentos destruídos, é muito sal, não tem vida. Quando você se depara com um drogado, é uma pessoa que está mergulhada no mundo, não tem vida. Quando você se depara com pessoas envoltas em bebidas, é um mar que não tem vida. Só que você está fluindo no Espírito. Então quando você toca nessa pessoa, você começa a gerar vida nela. O rio do Espírito que está fluindo de dentro de você começa a fluir naquela vida salgada, naquela vida mundana. E essa pessoa, irmão, ela quer ficar perto de você. Essa pessoa, ela quer conversar com você. Essa pessoa, ela quer ter uma amizade, um relacionamento com você. Essa pessoa que é lá do mundo, ela quer ter o que você tem por causa do Espírito Santo. O dunamis do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo, ele atrai pessoas mortas para perto de nós. Por que ao teu redor só tem pessoa que tem problema? Por que ao teu redor só tem coisas difíceis? É porque dentro de você habita o rio de Deus, que gera vida para essas pessoas. Não reclame. Não reclame, pastor. Tem gente que diz assim: eu não tenho amigos. Tem gente que diz: eu não posso contar com ninguém, pastor.
Mas aqui tem um rio que flui de dentro de você, que jorra nessa. É por isso que as pessoas. A igreja precisa ter rio de Deus. A igreja precisa ter um afluente do Espírito. A igreja precisa ter presença do Espírito Santo na oração. A igreja precisa ter presença do Espírito Santo. Se está faltando isso na tua vida, começa a orar a Jesus e dizer: Senhor, me dá a tua presença. Me dá a tua presença, Senhor, sobre mim. A tua presença, Espírito Santo, está faltando no meu coração. Eu quero fluir nesse rio. Eu quero fluir na tua presença. Eu quero fluir. Eu quero ser curado dessas dores que eu sinto na minha alma, dessas feridas, Senhor, porque eu quero fluir. Dessas mágoas, Deus, dessas traições. Deixa o Espírito fluir sobre você nessa noite. Deixa Ele gerar vida sobre a tua casa, sobre o teu coração. Você que está querendo desanimar daquela pessoa que você tanto ora, aquela pessoa que você tem buscado diante de Deus, dito: Senhor, traz ele para a igreja, traz ela para a igreja. Não desanima de orar não, irmão. Continue orando, continue buscando. Você tem um afluente dentro do templo. Deixa o Espírito fluir e te embriagar nessa noite. Você que ora pela tua igreja, você ora pelo teu ministério, você diz: Senhor, mas parece que eu não vejo nada. Parece que não está acontecendo nada, mas está, irmão. O mundo das trevas está rompendo, os demônios estão se afastando, porque tem um crente de joelho, porque tem uma alma filha do Deus eterno, prostrado, intercedendo por esta vida, por esta causa. Deixa fluir o rio de Deus sobre o teu coração. Eu queria chamar o grupo de louvor, estarão adorando a Deus, irmão. Eu queria que você se colocasse de pé. Eles irão ministrar. Quero que você dê a mão para esse irmão que está ao seu lado. Aleluia, Jesus. Você precisa do rio do Espírito Santo para se mover. Você não pode se mover no mundo espiritual sem a unção do Espírito Santo. Temos irmãos que falam em línguas aqui. Começa a interceder em língua estranha agora. Porque eu sinto da parte de Deus que Deus começará a derramar da sua presença sobre alguns. E irá começar a renovar pessoas com dom de línguas. Começará a liberar a sua presença. Pode adorar, irmão. Teu rio, Senhor. Vem com teu Espírito, Deus. Toca essas vidas, Jesus. Flua nesse lugar, transforma teu amor que nos envolve. A ti, Deus, a ti me achegarei. Que o rio de Deus teu amor
Santo nesse lugar, transporta teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama até a cama. Oh, até a cama. E seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma Renova vez, agora, Senhor. Renova agora, Deus. Yeshua, Deus. Você que não é batizado, seja batizado agora. A Terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos toca, Deus. o Toca com tua presença, Senhor. Ah, Senhor. Fogo e glória, fogo e glória. Toma, Deus. E vem com fogo, Toma a tua igreja, Jesus. tua glória. É a tua igreja, E vem Jesus. com fogo e Enche, Jesus. glória. Enche, Jesus. Enche esse crente. Enche essa filha que está orando, que está buscando, que está derramando lágrima. Enche. Enche, Jesus. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo Em nome de Jesus. toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Com fogo e glória. Em nome de Jesus, Pai. Com fogo. Quero orar sobre a vida de cada um. e Que essa palavra penetre e tenhamos intimidade contigo, Espírito Santo. Tenhamos intimidade contigo, Espírito Santo. Intimidade com o Senhor. Shekadaraba, Sherebikaraba, Soribikando Rebandarai, Nerekodoroba, Sherekoroba. Que em nome de Jesus, irmão, o rio de Deus, ele aumente a cada culto, que ele aumente a cada dia, que ele aumente a cada hora, que você saia daqui carregado da presença, sedento da presença, amando a presença, faminto da presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com seus pés e faz a terra tremer com seus pés. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Deixa Deus te tomar. Maranata, hora Não vem. retenha, não retenha a presença. Deixa ela fluir, deixa ela fluir. Você que está recebendo uma língua na tua cabeça e você está duvidando, fala a ela agora. Com tua glória. Fala a ela agora. Queremos o teu rei. Em nome de Jesus. Tua justiça te preparando. Em nome de Jesus. Pra reinar. Como Yeshua desce, rasga os céus E vem, Espírito. Com tua glória, queremos o teu reino e tua justiça
entrar. Te preparamos um lugar pra reinar. Em nome de Jesus, Senhor. O ambiente está pronto. Nós preparamos um lugar que o pra Senhor reinar. esteja sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Nesse momento, irmão, faremos um corredor de oração. Os pastores, pastor Zico, pastor Sheila, pastor Adriana, estejam aqui à frente conosco. Queria pedir para o Marcelo estar acendendo as luzes. Como que é esse corredor, pastor? Nós faremos um corredor de oração. Nós e o pastor estaremos de um lado, a pastora do outro. E os irmãos estarão passando no meio desse corredor. E nós estaremos orando sobre o mês de janeiro, consagrando você, consagrando as suas mãos, abençoando você, declarando palavras proféticas sobre a sua vida. E em nome de Jesus, você irá receber o melhor do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, queria pedir para os irmãos estarem se posicionando. Pastor, por favor. A Adri, pastora também. E aí os irmãos estarão fazendo uma fila aqui. Estarão fazendo uma fila. Eu acho que é melhor nós voltarmos um pouquinho para cá, tá? Mais perto. Aí os irmãos passarão por nós e passarão por trás de nós. Um por trás da pastora e outro por trás do pastor Zico ali. Deixa eu tirar essa cadeira aqui. E estaremos consagrando esse mês de janeiro sobre a tua vida. Enquanto os irmãos estarão louvando a Deus, vocês podem estar vindo. Estaremos consagrando as crianças, todo mundo, irmão. Todo mundo. Queria pedir para vocês estarem fazendo uma fila aqui em nome de Jesus, os mais corajosos. Pode vir, Marco. Vem primeiro. Vem, irmã, em nome de Jesus. Pode entrar, a casa é sua. E pode entrar, pode ficar. Em nome de Jesus, Pai. A casa é sua. E pode entrar, pode ficar. A casa é sua, sua. E pode entrar, pode ficar. A casa é sua, sua. E pode entrar, pode ficar. A casa é sua, Jesus. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser e mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
isso mesmo, depois que eu provei do teu novo vinho. Então vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face e queremos ver tua face. Então vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti e queremos mais. Glória a Deus. Estenda a mão para o ministério de louvor aqui, para os meninos que estão louvando ao Senhor. Pai, nós oramos por vida de cada um. Continua usando eles, Pai, na tua presença. Nós consagramos, Pai, a vida deles no Senhor. Nós consagramos esse ministério maravilhoso ao Senhor. Nós consagramos esse mês de janeiro, Pai, como um derramar do Espírito do Senhor através desse ministério sobre a igreja, sobre outros ministérios, Pai. Que venha um renovo da parte do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Também, Pai, oramos sobre nós, sobre a nossa vida, a vida dos Zico, Senhor, a vida da Sheila, a vida da Adriana, a minha vida. Queremos consagrar o nosso mês ao Senhor. Nesse momento, quero pedir para o Zico estar orando, abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos, Pai, que cuidam dessa casa, que a tua presença o guarde, que o mês de janeiro desse casal, dos pastores dessa casa, que não só eles, mas como todos aqueles que estão, Pai, caminhando junto com os teus filhos, possam prosperar, possam ser cheios do teu Espírito. Alamanvi, que emendeplo, e a canaço e que o anjo do Senhor, Alá e comum de face, envolva eles com a tua glória, que todo cansaço, que todo medo, Pai, que uma porção flua intensamente desse altar. Nós declaramos sobre os filhos deles, sobre essa casa. Guarda os teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste momento eu quero colocar a vida do Zico, Senhor, e da sua esposa em tuas mãos, Pai. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Eu os consagro em tuas mãos, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor tem uma água viva jorrando da vida deles, Pai. Que eles apacentem as ovelhas que o Senhor está enviando sobre a vida deles. E o Senhor os fortaleça, Deus, derramando cada vez mais graça, cada vez mais poder. Deus, em nome de Jesus, que muitos venham, Deus, e que eles sejam casa transbordante, Deus, que eles sejam casa de pão, Deus, que saciem a fome através da tua palavra. Deus, eu declaro sobre a igreja, meu Deus, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco eles em tuas mãos, Deus. Eu declaro vida, eu declaro bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, já estamos quase encerrando. Quero dar um recado para você. Todos já fizeram primícias aqui? Amém? Então, nas primícias, irmãos, a gente faz essa consagração, fazemos esse corredor, consagrando a vida de cada um, o mês de cada um. Hoje foi o mês de janeiro, primeiro mês do ano. Mas também a gente faz pedidos de oração. Então amanhã, durante esses 12 dias, na verdade, você irá pensar em pedidos de oração. Aquilo que você quer alcançar esse ano e você quer pedir a Deus, dizendo: Senhor, eu quero uma unção, eu quero um carro, eu quero uma casa, quero, sei lá, aquilo que estiver dentro do teu coração. Pode ser coisas materiais, pode ser coisas emocionais, coisas espirituais, pode ser coisas, aquilo que estiver dentro do teu coração. Você irá escrever nessa folha, seja quantos pedidos forem. Pode ser 2 folhas, pode ser 3, pastor, pode ser 20 pedidos, pode. Deus é insondável. Então, irmão, pede para todas as áreas da sua vida. E então nós iremos fazer uma caixinha de oração. E amanhã, a hora que você passar nesse corredor, você irá depositar essa folha a partir de amanhã.
E até o dia 12, até o dia 13, que é o 12º dia, você poderá depositar este teu pedido de oração. E nós estaremos fazendo um culto de encerramento daí para nós estarmos queimando esses pedidos em nome de Jesus. Amém? Todos entenderam? Vai fazer teu pedidinho em oração, na presença de Deus, junto com louvor, junto com adoração. E então Deus e o Espírito Santo irá te direcionar aquilo que você deve pedir. Amém? Então a partir de manhã já faremos deste molde. Quem ficou feliz, irmão, com louvor, com essa palavra? Deus abençoe a vida da igreja Asaf Church, irmão. Que benção, irmão. Que benção, que benção nós temos se encontrado naquele mercado, não é, pastor Zico? Que benção. Então nesse momento eu quero que você estenda a sua mão. Quero te abençoar. Você que trouxe a oferta, seu dízimo, quero consagrar a tua vida. Essa mão que você usa para o seu trabalho, ela sairá daqui abençoada. E tudo que você tocar será igual José. Aonde você tocar, irá prosperar. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essas mãos. Nós abençoamos a vida financeira dos teus filhos. Aquele que precisa de um milagre, Deus, abençoa, Pai. Abençoa mesmo. Abençoa com uma bênção recalcada, sacudida e abundante. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você e o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor, Ele levante o teu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Que Deus abençoe, irmão. Amanhã às 7h30 estaremos aqui de volta, em nome de Jesus.